Fala, empreendedor, tudo bem? Hoje, diretamente aqui da minha casa na quarentena, eu vou falar com vocês sobre um livro que foi muito importante para a minha vida lá no começo da carreira. É um livro já bem antigo, mas muito consagrado, um livro excelente, que chama As 22 Consagradas Leis do Marketing, de Al Ries. Então, quais são essas leis? Será que essas leis se aplicam para você também, para mim? Será que elas são válidas? Então, espera um pouquinho que eu venho te contar sobre esse assunto. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós a mais um episódio. Muito bem, o assunto de hoje está muito legal. As 22 consagradas leis do marketing que o Al Ries escreveu nos dá uma visão muito ampla, muito legal sobre as possibilidades do que realmente podem ou não funcionar, o que realmente faz parte da essência do marketing raiz ou não, né? Então tudo isso a gente vai falar um pouquinho sobre, aqui hoje. Eu não vou passar sobre as 22, vou falar sobre as 22 leis. Vou fazer um resumo, vou falar sobre as principais. Se quer conhecer mais, procura aí na internet ou compra um livro, lê o livro original, que certamente vai te ajudar bastante. Mas o panorama geral que eu vou te passar certamente já te ajuda muito a você ter uma visão geral do que realmente é importante. Você vai ver como isso tem conexão com muita coisa que a gente já vem falando aqui há muito tempo, desde o início do nosso podcast. Só um aviso, caso você ouça um barulho estranho aqui, é porque está bem difícil gravar aqui em casa, tem várias obras de tudo quanto é lado, o prédio de um lado, o prédio do outro, o apartamento assim, o apartamento abaixo, então toda hora tem alguém quebrando, batucando, parafusando coisas, serrando coisas, então se ouvir um barulho desse tipo, releva um pouquinho, porque faz parte aí desse nosso momento de pandemia, de quarentena. Tá? Bom, antes da gente começar a entrar no assunto do livro propriamente dito, eu queria só relembrar que a nossa mentoria Action, que é uma mentoria em pequenos grupos online, está para começar um novo grupo agora no mês de maio de 2020, não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio, mas para aqueles que acompanham, né, no momento em que está sendo divulgado, então eu quero te convidar, se for do seu interesse, participar comigo, diretamente comigo, de uma jornada onde a gente passa um ano construindo passo a passo reuniões semanais, eventualmente quinzenais, mas reuniões semanais com exercícios práticos de uma forma muito legal, de construção de um modelo de gestão prático, de como fazer marketing, gestão de pessoas, tudo. Se você quiser conhecer mais, entre em contato comigo, mas eu só peço para você andar meio rapidinho, porque já estão chegando lá, dia 26 de maio, agora está previsto para começar mais um grupo, e aí a gente não tem previsão da próxima, talvez agosto, setembro, não sei, vai depender um pouquinho de demanda e da minha agenda também, então não tenho previsão da próxima, mas acredito que seja meados do segundo semestre, vamos ver. Então participa dessa aqui, que já vai ser legal, aproveitando inclusive o fato de que eu estou fazendo 50% do valor normal por conta desse momento nosso de pandemia, quarentena, tá bom? Relembro também para você entrar nos grupos do Telegram, tem um canal no Telegram que chama Grupo Tomás Gestão da Crise, entre em contato comigo que eu te mando o convite para você entrar lá, e o outro grupo é um grupo no Telegram chamado Consultório Empresa, onde eu estou juntando as informações a respeito de uma série de lives que estão sendo feitas todas as terças e quintas-feiras às 19 horas no meu perfil do Instagram. Então entra lá também no meu perfil do Instagram, @plinio.tomaz, lembrando que Tomás é T-O-M-A-Z, e entra lá que você vai ter essas informações também. Aliás, na biografia do meu Instagram já tem link para todas essas coisas, os canais do Telegram e outras páginas minhas para você encontrar lá, tá bom? Então já fica até mais fácil. Então vamos lá ao assunto. Deixa eu só falar então inicialmente que esse Al Ries é o mesmo cara, o Al Ries e o seu parceiro Jack Trout escreveram um livro chamado Posicionamento, A Batalha pela Sua Mente.
E esse livro eu já comentei no episódio 58. Então, se tiver curiosidade, dá uma ouvida lá novamente no episódio 58, que você vai ver tudo que eu já comentei a respeito desses dois caras e da visão extraordinária que eles tiveram ali. Depois o O'Reilly escreveu um outro livro chamado Foco, muito legal. Tive a oportunidade de assistir ao vivo ele comentando sobre os seus livros, mas principalmente sobre esse livro aí, sobre o livro Foco. Foi muito, muito, muito bom. Esse curso que eu fiz com ele foi extraordinário. Deu uma visão bem grande de como que ele enxerga tudo isso do marketing. Ele juntou meio que os 3 livros, os 3 conceitos todos dele e muito mais, né? Então foi bem legal. Enfim, nesse livro, é um livro fácil, um livro fininho, é um livro direto ao ponto, ele não enrola nada, uma linguagem fácil de ser lida. É um livro que vale a pena ser lida por você, que é médico, dentista, psicólogo, enfim, profissional da saúde. Certamente você vai entender. Tem coisas que talvez, com essas minhas explicações, podem te ajudar a ter uma compreensão, uma prática um pouco melhor. Então eu vou pedir para você ter toda a atenção nisso que eu vou te apresentar aqui, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, não vou falar sobre todas as 22 leis, né? Mas eu vou falar sobre as principais e vou fazer um resumo do que é mais importante aqui, ok? Para a gente entender as leis, precisa entender um conceito que ele já tinha explicado, inclusive, no livro Posicionamento, que é sobre categoria. O que é uma categoria? Categoria é um modelo mental de como que a mente humana, separa coisas. Então, a teoria que está por trás disso é que a gente tem uma capacidade mental de fazer como se fosse departamentos. A gente coloca categorias, a gente coloca labels, coloca etiqueta nas coisas. Então, conforme aquela categoria vai crescendo, ela vai ficando muito ampla, a nossa mente, para conseguir organizar, ela vai categorizando, vai fazendo subcategorias. Esta é a ideia. Então, por exemplo, se eu falo para você, pensa numa bebida. Se eu simplesmente falar, pensa numa bebida, muita gente pensou em bebida alcoólica, por exemplo, um vinho, uma cerveja, um chopp, alguma coisa assim. Tem gente que pensou em água, pensou em refrigerante, né? Mas tem muita gente que pensa especificamente ali num tipo de refrigerante. Então, quando eu falo bebida, você fica com um universo muito grande, é uma categoria muito ampla. Então, eu querer ser alguém conhecido na categoria bebidas é um negócio muito amplo. Então, ele não funciona tão bem. Então, como é que a mente humana faz? Se eu, ao invés de falar para você, pensa numa bebida, eu falo assim, pensa num refrigerante. Entendeu? Aí automaticamente você percebe, você até quase que sente a sua mente recategorizando aquele seu pensamento. Se eu falo assim, pensa num refrigerante que não seja cola. Você percebe que ele recategorizou, né? Pensa numa bebida energética. Você automaticamente recategorizou tudo na sua mente. Ou seja, as subcategorias ou as categorias, isso é o conceito de categoria, é para ver como que a mente funciona. E toda a lógica das 22 leis aqui, assim como a lógica do posicionamento, é sobre a gente dominar uma categoria. Ok? Está compreendido o conceito de categoria? Então vamos lá. A lei número 1, primeira lei, ele chama de lei da liderança. O que diz a lei da liderança? A lei da liderança diz assim: é preferível ser o primeiro no mercado a lançar alguma coisa do que ser o melhor. É preferível ser o primeiro a lançar alguma coisa do que ser o melhor. E aí ele vai dando vários exemplos, né? Se eu sou o primeiro a lançar alguma coisa, eu consigo construir na mente das pessoas uma certa liderança, né? Porque as pessoas percebem que eu fui aquele que criou algo novo, que lançou algo novo, que propôs algo novo, né? E os exemplos que ele dá no livro, inclusive, são exemplos meio genéricos, mas do tipo, você é capaz de lembrar o nome do primeiro homem que pisou na Lua? Aí você vai pensar, você fala, tá, Neil Armstrong. Então, e quem foi o segundo? Nem todo mundo lembra tão bem, né? Quem foi a primeira pessoa a pilotar um avião que voou sozinho? E quem foi o segundo, né? Enfim, a gente a gente tem muito mais facilidade em lembrar quem foi o primeiro, quem foi o campeão, quem foi aquele primeiro que lançou alguma coisa, do que o segundo, terceiro e quarto colocados. Não quer dizer que isso não seja importante ou que eu não possa ser segundo, mas a lei diz: se eu sou o primeiro a lançar alguma coisa, eu sou o primeiro a falar sobre esta coisa, eu construo uma imagem melhor, né? E aí ele fala que tem essa diferença também entre sendo o primeiro a falar e o primeiro a lançar de fato. Outro exemplo que ele dá é que quem lançou o computador, quem inventou os computadores foi a Sperry Hand. Só que a Sperry Hand, ela lançou e ficou na dela.
né? Aí a IBM foi lá, pegou o mesmo computador, fez uma pequena modificação, algumas modificações e lançou, mas lançou falando para todo mundo. E todo mundo até hoje jura de pé junto. Tem até, você vai encontrar na internet gente que afirma que quem lançou o computador em primeiro lugar, na verdade, foi a IBM. E não foi o Sperry Hand. Ou seja, é muito importante você poder ter essa imagem de ser o primeiro, de ser o lançador. A Sperry Hand, por exemplo, é uma empresa que não existe mais, mas a IBM está aí firme e forte, teve seus altos e baixos, mas está aí, como você bem sabe, né? Então, a ideia dessa primeira lei é seja o primeiro a lançar alguma coisa, né? Seja pioneiro no lançamento de alguma coisa, tá bom? Então, e aí, só para finalizar isso, o enfoque dele nessa primeira lei está assim: a maioria das empresas insiste, ele fala essa frase, a maioria das empresas insiste na estratégia de ser o melhor produto. E ele fala que não é, que a lei do marketing fundamental, que é a lei da liderança, né, que é essa lei número 1, é muito mais eficiente, muito mais eficaz eu conseguir gravar na cabeça da pessoa que eu fui o primeiro, ok? Então tá, primeira lei. Vamos falar da lei número 2, a lei número 3 são parecidas, essas primeiras aqui, parecidas não, elas se complementam. A lei número 2, a lei da categoria, diz assim: se é impossível ser o primeiro numa categoria, invente uma categoria nova e seja o primeiro. Então é aquela história. Eu lancei esse produto aqui que é meio que parecido com refrigerante, mas ele não tem gás, ele é meio diferente. O que ele tem de características? A pessoa estuda aquelas características dele e fala assim: bom, eu vou chamar isso aqui de energético. Né? Então ele mudou um ou dois elementos ali da composição, falou: isso aqui não vou apresentar como um refrigerante, como era a ideia inicial, eu vou apresentar como uma nova categoria. E essa nova categoria faz com que esse produto, Red Bull, estou falando, por exemplo, tenha estourado. Então você lembra bem desse produto que ele é uma outra categoria, né? Ele não é um refrigerante. Tanto é que você não consegue nem lembrar dele como refrigerante, embora tenha concebido originalmente para ser. Ok? Percebeu? Então isso faz com que a gente enxergue as coisas de uma forma diferente. Então a lei da categoria é: você não consegue ser o primeiro em alguma coisa, ou lançar primeiro, enfim. Então cria uma categoria nova, apresenta diferente, embala diferente e apresenta assim. Aliás, esse é um dos pilares do chamado marketing de diferenciação. Eu consegui apresentar uma forma nova de apresentar aquilo que eu sou, embalar de forma nova, eu modifico elementos daquilo que eu faço e apresento isso de uma forma completamente diferente, ou seja, a ponto de virar uma nova categoria, mas só isso valeria um episódio inteiro para a gente comentar. Bom, e agora vamos para a lei número 3, a lei da mente do consumidor. Essa lei, ele complementa, ele explica um pouco mais as leis 1 e 2. Essa lei, ela se torna um upgrade das leis 1 e 2. Essa lei diz o seguinte: é melhor ser o primeiro na mente do consumidor do que necessariamente o primeiro do mercado. Lembra aquela história que eu falei da IBM, Sperry Hand? Então, é um pouco deste conceito. Ele fala que quando eu consigo gravar um espacinho na mente do cliente e ser gravado ali na mente da pessoa, como o primeiro, como o melhor, como o diferente, como aquele que entrega mais resultados, isso faz mais sentido. Então essa lei complementa o sentido das leis número 1 e da lei número 2, ok? E super importante. Essas 3 leis aqui, para mim, elas são uma única coisa, né? Se você consegue entender bem, você percebe que essas 3 falam de uma única coisa. A lei número 4 também, de certa forma, né? A lei número 4 ele fala que o marketing é uma batalha de percepções e não de produtos. Ou seja, é um marketing ultrapassado, o Philip Kotler chama de marketing neandertal, quando a gente quer focar muito no produto, nos atributos do produto. Então, o pai do marketing também, vou trazer ele aqui nesse assunto, ele fala que aquele marketing que é focado em características do produto é um marketing antigo, que não funciona mais. As pessoas estão pouco interessadas nisso, a menos aquelas compras mais B2B, né, que é entre empresas, que as pessoas precisam fazer compras mais técnicas, de equipamento. Agora, a maioria das pessoas compra as coisas mais por outros elementos emocionais do que pelas características técnicas. Não que elas não sejam importantes, mas elas são proporcionalmente menos importantes. Então, o marketing é uma batalha de percepção, de sentimento, não de produto, tá bom? Lembrando que eu falo sempre isso aqui, que percepção sobre as coisas é mais importante do que o fato em si. Como a pessoa interpreta aquele fato, como a pessoa interpreta aquela mensagem que você passa para ela é mais importante do que o fato em si, tá bom? Então, a frase que ele fala que é: acreditar que o melhor produto vence sempre é uma ilusão.
ou seja, não é o melhor produto, e você sabe disso. Não é o melhor dentista da sua região, não é o melhor implantodontista da sua região, que é o que está mais bem sucedido. Não é o melhor dermatologista que necessariamente tem a clínica que está mais bombando. Você sabe o que eu estou falando. Ou seja, não é necessariamente o melhor produto que vence. Porque a nossa batalha, a batalha do marketing, o que ele está explicando aqui, é uma batalha de percepção com relação à mente do cliente. Ok? Olha esse ciclo como vai fechando aqui. Na lei número 5, ele fala sobre foco, a importância de eu ter um foco e fixar na mente do cliente uma palavra-chave. Eu acho interessante esse conceito de dizer que se eu tenho uma palavra-chave na mente da pessoa, por exemplo, isso tem a ver com posicionamento, né, que é aquele outro livro dele. É um adjetivo que é só meu. Eu sou o dentista rápido. Eu sou o profissional que atendo, sei lá, que eu tenho uma causa. Então, eu sou dentista das estrelas, eu sou o dentista, usando o dentista como exemplo aqui, eu sou o dentista que faz ações sociais. Qual é o conjunto de palavras ou a palavra que me define? Então ele coloca isso, que quando eu tenho foco, eu tenho mais chance de ter sucesso. E ele usa essa história da palavra. Em outras palavras, o que ele quer dizer aqui com isso é o seguinte: quando eu tenho foco, quando eu sou centrado em alguma coisa, quando eu estou sendo específico para alguma coisa, eu tenho muito mais chance de sucesso quando eu tento fazer tudo para todos. Ser tudo para todos é bobagem. Então eu preciso ter foco, ok? Aí vem outras leis, ele fala da lei da exclusividade, a lei da escada que é esse ranking mental que a gente faz, quem é o primeiro, o segundo colocado. Bom, e aí ele fala da lei número 8, a lei da dualidade. O que é a lei da dualidade? É que ele fala assim, que depende um pouquinho de cada categoria. Ele fala, se uma categoria já tem um líder ocupando uma palavra-chave, lembra da ideia da palavra-chave? Se já tem um líder ocupando aquilo, a ideia é que você não tente ser o segundo colocado, como a Pepsi tentando ser o segundo colocado ali da Coca, mas é que eu seja algo diferente, que eu seja um oposto, que eu seja um Guaraná, entendeu? Ou seja, que eu faça outra coisa, que eu tenha uma nova forma de abordar. Se um vende por ser mais rápido, então eu vou dizer que eu sou o mais preciso, que eu faço com mais carinho, enfim, entendeu? Então assim, enquanto um cirurgião na sua cidade vende a si mesmo por fazer a coisa rápida, beleza, não tenta copiar ser o segundo rápido, o terceiro rápido, porque essa palavra já é dele. As pessoas, a mente das pessoas já está carregada ligando isso a ele. Aliás, o O'Reilly diz mais, quanto mais você insiste em usar a palavra-chave da outra pessoa, você mais reforça a posição do líder. Então o que você faz? Você pode ser não mais o cirurgião rápido, mas aquele que busca você em casa, que tem conforto, aquele que faz com melhor equipamento, o mais tecnológico, mais moderno, enfim, você tem que usar outra palavra-chave, outro adjetivo, outro posicionamento, ok? Beleza, isso também tem a ver com uma outra lei que ele chama aqui, que é a lei do contrário. A lei da divisão, lei da perspectiva, ele fala um monte de coisa interessante. Aí tem uma lei interessante aqui, que é a lei número 13, que ele fala a lei do sacrifício. O que é a lei do sacrifício? Né? Ele fala assim, ó, você deve deixar todas as opções de lado e se focar numa coisa só para conseguir algo importante. Ou seja, a lei do sacrifício quanto mais eu abro mão de algumas coisas e foco nas outras, mais sucesso eu tenho naquela que eu resolvi focar. Olha que legal. Então, a gente fala muito isso, né? Eu falo isso muito para os nossos clientes e alunos, já falei isso aqui no podcast algumas vezes, que é fundamental a gente ter a coragem necessária para isso. E essa lei diz exatamente isso, que é a arte de abrir mão, que ele chama a lei do sacrifício. Ou seja, eu abro mão de ser conhecido por fazer esse monte de coisa aqui e foco em uma só. Quanto mais eu tenho esse foco, mais fácil eu construir um espaço na mente do cliente e receber dele a percepção de liderança. E isso, consequentemente, traz todos os resultados que as outras leis aqui já explicaram, né? Então ele fala o seguinte, ó, há 3 coisas que uma empresa deve sacrificar para progredir, tá? Então, 3 coisas fundamentais que ele coloca aqui, eu quero mencionar para você, porque eu acho que é relevante para você entender a posição do O'Reilly em relação a esse assunto de sacrifício, ou seja, de abrir mão. Então ele fala assim, oferecer uma linha de produto completa é algo que eu devo sacrificar. Ou seja, tentar dizer que eu faço tudo para todo mundo e não sei o que lá, abre mão disso, né? As companhias, as empresas, que ele fala, ele usa a palavra companhia, as empresas com muito produto são sempre mais fracas do que aquelas que têm foco. Sacrifício 2, tentar servir a um público muito amplo não é produtivo para ninguém. Ou seja, se eu quero agradar todas as faixas etárias, todos os tipos de pessoas, de mamando a caducando, enfim, se eu quiser atender, ser excelente para todo mundo, eu serei mediano, serei ordinário. Ordinário
o comum, né? Para todo mundo. Eu não seria excepcional para ninguém, ok? E o terceiro ponto que ele fala que a gente tem que sacrificar, ou seja, abrir mão, ele fala assim, ó, a necessidade de fazer constantes mudanças de estratégias. A necessidade de fazer constante mudança de estratégia é algo que eu devo abrir mão. Ou seja, ficar mudando toda hora, então ficar aproveitando coisinhas e modinhas e coisinhas e agora eu vou para orto, agora eu vou para implante, agora eu vou para harmonização, agora eu vou... Conclusão, quem é você? Nada, nem ninguém. Então ninguém consegue entender exatamente quem é você, no que você é bom, no que você tem foco. Você fica pulando de galho em galho, ninguém consegue entender se você é um odontopediatra, ou você é um ortodontista, ou você é um cirurgião. O que você faz afinal? Você é um pouco de cada coisa e não é um nada, né? Assim, você entende o que eu quero dizer? O pessoal costuma usar essa estratégia, esse nome também de estratégia do pato. O pato também nada, também voa e também bota ovo, mas não faz nada de direito, né? Tudo que ele faz mais ou menos. Então, a ideia é ser mais como uma galinha que sabe cantar a coisa certa, né? Faz um pouquinho melhor essas coisas. Mas enfim, essa é a lei 13. Aí vem a lei dos atributos, lei da sinceridade, a lei número 15. Olha, isso aqui tem muito a ver com o nosso momento. A lei da sinceridade diz assim, e olha que ele já falava isso aqui é dos anos, acho que começo dos anos 80. Ele fala assim, quando a empresa, a marca, você, tem a capacidade, a coragem de ser transparente e de mostrar, de certa forma, alguma fragilidade ou aquilo que você não é bom, mostrar uma vulnerabilidade, você tem mais chance de receber admiração, seguidores, pessoas que confiam em você, porque você teve coragem de dizer, nisso aqui eu não sou tão bom. Então, se você é alguém que teve coragem de admitir que você não faz isso tão bem, que outros fazem melhor, mas nisso você faz, mas você tem coragem de dizer isso, e você é transparente com aquilo que você faz, as pessoas costumam a seguir você cada vez mais. E atualmente, agora estamos em 2020, há muito tempo depois desse livro escrito, hoje isso aqui é mais forte ainda, na minha opinião. Ou seja, hoje as pessoas, quando identificam uma pessoa, uma marca que é mais transparente, que conta de si mesmo, não tem medo de dizer o que ele sabe, o que ele não sabe, não tem medo de se posicionar, as pessoas valorizam isso nas marcas. Repare que as marcas, inclusive as grandes empresas, estão cada vez mais se posicionando com relação a isso, mostrando suas fraquezas sem nenhum medo, porque isso conecta mais com as pessoas. Então, essa é a lei número 15 do Orrice, já escrito há muito tempo. Tá bom? Bom, a lei do número 16 é a lei da singularidade, que diz que você tem que buscar diferenciação, a gente fala muito sobre isso. A lei 17 diz que nós vivemos num mundo muito cheio de incertezas e que essas incertezas são normais, tá? Então é isso, a gente tem que entender que essas incertezas são normais e a partir daí viver buscando adequação a estas incertezas, né? Você já ouviu falar da expressão que o mundo é VUCA? Em português o pessoal chama de VICA também, mas quase todo mundo mesmo aqui chama de VUCA. VUCA em inglês significa volatility, que é a volatilidade da coisa, né? Quanto as coisas mudam, são voláteis e mudam o tempo todo. Uncertainty, que é incertezas, e aí começa com U, e aí em português seria com I. Complexity, que é a complexidade, e ambiguity, ambiguidade. Ou seja, o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, nós vivemos esse mundo estranhão, um mundo VUCA, né? Nessa mundo VUCA, né? Muvuca hoje em dia, no mundo do marketing, a expressão muvuca hoje no mundo do marketing significa ver esse mundo VUCA, ou seja, esse mundo que é volátil, que tudo muda, que é incerto, complexo, ambíguo, né? E a gente tem que aprender a se posicionar aqui. E isso, ou seja, o Reese já estava dizendo lá atrás, né, dizendo que, olha, o mundo é cheio de incertezas, não fica contando que seu plano vai funcionar 100%, porque não vai, porque tem uma série de imprevistos ali no caminho, e que ganha a empresa cujo projeto de marketing, cujo plano de marketing consegue se adaptar rapidamente a essas mudanças desse mundo VUCA, desse mundo tão complicado aí, né? A lei 18 diz com relação ao sucesso, é a lei do êxito, que é quem tem sucesso costuma cair porque não cuida, porque a arrogância vai tomando conta, porque o ego toma conta. Eu já sou líder, eu já sou bonzão, eu já sou não sei o quê, e aí cai, né? Então ele diz muito isso, que então tomar cuidado, porque o líder é aquele que mais tende a cair porque o ego e a arrogância tomam conta. Lei do fracasso, lei do exagero, lei da aceleração. E por fim, eu quero destacar aqui com vocês a lei 22, a última lei que ele
que ele coloca, elas não estão em ordem de importância, ele só coloca as leis que estão regendo o mercado e o marketing, segundo ele interpreta. A Lei 22 chama Lei dos Recursos. O que é a Lei dos Recursos? Ele diz o seguinte: uma boa ideia não vai decolar, não vai andar para frente se ela não tiver os recursos adequados. E a que recursos ele se refere? A que recursos eu quero interpretar para você também aqui e te colocar mais detalhes. Por exemplo, você pode falar de pessoas, de parceiros comerciais, de capital, de tempo, etc. Ou seja, se você tem uma boa ideia e quer fazer daquilo um plano, quer escrever esse plano, para você colocar o plano em prática, você precisa ter uma equipe engajada com você. Então, o que está sendo dito aqui é que nada adianta eu ter um super projeto se eu não tenho os recursos, ou seja, se eu não tenho equipe para me ajudar a fazer isso. Você não tem as pessoas, você não tem os parceiros certos que vão me ajudar a fazer um serviço melhor, um serviço mais completo, um serviço que entrega mais resultado para o cliente. Também vai ficar difícil se eu não tenho, às vezes, o recurso necessário para implantar um dinheiro. Pode ser que, dependendo do seu projeto, da sua ideia, você precise de um capital. E esse capital talvez possa vir de terceiros, eu não sei. Não é muito recomendado isso. Não é, a menos que seja um sócio. Mas, enfim, conceitualmente estou falando, quais são os recursos que você poderia precisar para implantar uma ideia, né? Ou eventualmente tempo. Olha, vou falar uma coisa para vocês, está cheio de gente que fala comigo e que diz que não implantou um projeto, não fez um projeto, não consegue fazer gestão, não implanta marketing porque não tem tempo. Eu quero fazer uma pergunta para você para bater na alma, assim, há quanto tempo você não tem tempo? Há quanto tempo você vai permitir não se ter tempo? Se você não mudar alguma coisa, se você não começar a fazer gestão hoje, se você não se dedicar aquela 1 ou 2 horas por dia que a gente recomenda, ou um período por semana, se você não começar a mudar de atitude, quando você vai ter tempo para ter tempo? Entende a minha pergunta? Então assim, vamos começar a virar essa chavinha. Então uma coisa que o Reese fala muito aqui é: eu preciso de recursos, então eu preciso de capacidade de liderança. Como que eu serei um líder que vai organizar os recursos? Um bom líder é aquela pessoa que organiza recursos para conseguir alcançar um objetivo. Esse é um líder sábio, né? A gente até falou sobre isso no outro episódio. É o líder que consegue aglutinar pessoas atrás de uma causa, para buscar uma causa e aglutinar recursos e trazer as pessoas e recursos para fazer aquilo acontecer. Então, muitas vezes o que pode estar faltando para você é exatamente essa capacidade de juntar pessoas e juntar recursos para alcançar um objetivo. Feito? Bom, cara, passei um pouquinho sobre as 22 leis, pulei umas aqui, porque o nosso tempo não daria para ver tudo, mas leia o livro, vale a pena. Você consegue encontrar até na internet, eu acho, é capaz de você encontrar uns PDFs ali. Vale a pena ler esse livro, ele tem muitos insights, muita ideia interessante. Você vai ter que fazer as suas adaptações e interpretações, mas ouvindo aqui o podcast de novo e com o livro na mão, você vai ver que vai ficar ainda mais completo para você. Recomendo muito, tá bom? Mas mais uma vez eu falo, olha, não adianta só ficar ouvindo aqui ou assistindo, se você está vendo no YouTube, que agora a gente está no YouTube, você tem que começar a colocar em prática. A cada episódio, faz aí um rascunho para você das principais ideias que você vai transformar em coisa prática, que você vai efetivamente fazer, e põe a mão na massa e faz acontecer, tá bom? Lembra que você sempre que você tiver dúvidas, ou quiser fazer comentários ou coisa assim, pode falar comigo, entra no nosso grupo lá do Facebook também, curte o episódio se você está ouvindo no Spotify, no SoundCloud, onde você estiver ouvindo, curte, segue a gente. Muita gente acha que, poxa, para que seguir? Porque isso é relevante para mim. É uma forma de você me agradecer se esse conteúdo está sendo legal. E isso faz com que esses meus canais, esse canal, seja o Spotify, ou o SoundCloud, ou o YouTube, ou seja onde você estiver ouvindo, que esse canal reconheça que esse conteúdo está sendo importante para algumas pessoas. Portanto, elas não só curtem ele, avaliam ele, como elas seguem o canal, seguem o programa, seguem o podcast Consultório Empresa. Isso é relevante porque quanto mais pessoas estiverem seguindo, mais esses canais entendem que é relevante e entrega, e apresenta, e sugere para outras pessoas. Então, quer me agradecer de alguma forma? Faz isso, custa o quê? 10 segundos você fazer isso, e para mim é muito, muito importante e muito relevante. Eu, aliás, agradeço mais uma vez a sua audiência. Se esse conteúdo foi bom para você, além de tudo, compartilha com seus amigos. Como eu sempre digo aqui, sempre tem alguém precisando ouvir exatamente isso hoje. Então compartilha com seus colegas, com seus sócios, enfim. Senta para discutir esses assuntos, que certamente vai valer muito a pena. Espero ter ajudado mais uma vez e nos vemos ou nos ouvimos na semana que vem. Forte abraço, empreendedor. A gente se vê por aí.